Distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. Dave Hunt. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Certamente, venho sem demora. Atos 22, 12, 20. O encontro nos ares essas palavras, as últimas de Cristo, que foram registradas por escrito, confirmam sua promessa anterior. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vos também. João 14, 3. Paulo faz referência ao cumprimento dessa promessa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Trs 4 e 16, 17. Como resposta a essas promessas de Cristo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Atos 22 e 17. Ao que João adiciona, jubilante: amém. Vem, Senhor Jesus. Atos 22 e 20b. Quem é essa noiva? Após declarar que esposo e esposa são uma só carne, Paulo explica: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. F5 e 32. A qualquer momento as palavras de Cristo, do mesmo modo como as de João, do Espírito e da noiva, não fariam sentido se essa vinda para levar os crentes para si mesmo tivesse que esperar a revelação do Anticristo, perspectiva pré-era, ou a consumação da grande tribulação, perspectiva pós-tribulacionista. Uma vinda de Cristo pós qualquer coisa. Para sua noiva simplesmente não se encaixa nessas palavras das Escrituras. Afirmar que a grande tribulação deve ocorrer primeiro, para que o Espírito e a noiva digam: vem, Senhor Jesus. É como exigir o pagamento de uma dívida que vai vencer somente em 7 anos. Um arrebatamento pós qualquer coisa. Vai contra várias passagens das Escrituras que demandam claramente a vinda de Cristo a qualquer momento, iminente. O próprio Jesus disse: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias, sede-vos semelhantes a homens que esperam o seu Senhor. LC 12, 35, 36a. Esse mandamento seria ridículo se Cristo pudesse vir para o arrebatamento apenas após os 7 anos da tribulação. A vinda que a noiva de Cristo tanto deseja levará à ressurreição dos mortos e à transformação dos corpos dos vivos. Isso fica bem claro não somente em 1 Tessalonicenses 4, mas também através de outras passagens, de onde, os céus, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. FP 13, 20, 21. Muitas outras passagens também incentivam os crentes a vigiar e esperar com intensa expectativa. Essas exortações somente fazem sentido se a possibilidade de Cristo levar sua noiva para o céu puder ocorrer a qualquer momento, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1:7. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho. 1 Ts 1, 9, 10, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. TT 2 e 13, aparecerá a segunda vez, aos que o aguardam para a salvação. HB 9 e 28. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. TG 5, 7. Diferentes opiniões sobre o arrebatamento não afetam a salvação, mas deveríamos procurar entender o que a Bíblia diz. A igreja primitiva estava claramente esperando o Senhor a qualquer momento. Estar vigiando e esperando por Cristo, se o anticristo deve aparecer primeiro, é como esperar o Pentecoste antes da Páscoa. No entanto, Cristo exortou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. MT 25, 13. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. MC 13, 36, 37. A surpresa da sua vinda. A seguinte afirmação de Jesus também não se encaixa numa vinda pós-tribulacionista. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. MT 24, 44.
É absurdo imaginar que qualquer pessoa sobrevivente da grande tribulação, que tenha visto os eventos profetizados, as pragas e julgamentos derramados na terra, a imagem do anticristo no templo, a marca da besta imposta a todos que quiserem comprar e vender, as duas testemunhas testificando em Jerusalém, sendo mortas, ressuscitadas e levadas ao céu, Jerusalém cercada pelos exércitos do mundo, etc., tendo contados 1260 dias, 3 anos e meio, de duração da segunda metade da grande tribulação, préditos em Apocalipse 11, 2, 3, 12 e 14, poderia imaginar naquela hora que Cristo não estaria a ponto de retornar. Após todos esses acontecimentos, isso será por demais evidente. Portanto, simplesmente não há como reconciliar uma vinda de Cristo pós-tribulacionista com seu aviso de que virá quando não estiver sendo esperado. Distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Somente essa afirmação já distingue o arrebatamento, a retirada da igreja da terra para o céu, da segunda vinda, para resgatar Israel durante o Armagedon, pois este último acontecimento não vai surpreender quase ninguém. Contrastando com seu aviso de que mesmo muitos na igreja não o estarão esperando, as escrituras anunciam outra vinda de Cristo quando todos os sinais já tiverem sido cumpridos e todos souberem que ele está voltando. A um Israel descrente, Cristo declarou: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mt 24, 33. Até o anticristo saberá. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ap 19 e 19. Ou Cristo está se contradizendo, impossível. Ou ele está falando de dois eventos. Jesus disse que virá no tempo de paz e prosperidade, quando até sua noiva não estará esperando por ele. Ficai também vos apercebidos, porque, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. LC 12:40. Não somente as virgens nécias, mas até as sábias estarão dormindo, e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mt 25, 5. No entanto, a Escritura diz que o Messias virá quando o mundo estiver quase destruído pela guerra, fome e os juízos de Deus, e quando Israel estiver quase derrotado. Então, Yahvé declara: olharão para aquele a quem traspassaram. ZC 12 e 10b, e todos os judeus vivos na terra reconhecerão seu Messias que retornará como Deus forte, Pai da eternidade. Is 9, 6. Exatamente como os profetas previram, ele veio como homem, morreu pelos seus pecados, e retornará, dessa vez para salvar Israel. Sobre esse momento culminante, Cristo declara: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mt 24, 13. Paulo adiciona: todo Israel ainda vivo será salvo. RM 11, 26. Casamento. Dois eventos distintos. Não podemos escapar ao fato de que duas vindas de Cristo ainda se darão no futuro. Uma que surpreenderá até mesmo sua noiva, e outra que não será uma surpresa para quase ninguém. As duas não podem ser o mesmo evento. Mas onde o Novo Testamento diz que ainda há duas vindas a serem cumpridas? Todo cristão crê em duas vindas de Cristo. Ele veio uma vez à terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, retornou ao céu e voltará. Contudo, em nenhum lugar o Antigo Testamento diz que haveria duas vindas distintas. Esse fato causou confusão para os rabinos, para os discípulos de Cristo e até para João Batista, que era cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. LC 1:15, 41,44. João tinha testificado que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. No entanto, este último dos profetas do Velho Testamento, de quem não havia ninguém maior nascido de mulher. LC 7:28, começou a duvidar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mt 11, 3. Somente uma vinda do Messias era esperada. Ele iria resgatar Israel e estabelecer seu reino sobre o trono de Davi em Jerusalém. Por essa razão os rabinos, os soldados e a multidão zombaram dele na cruz. Mt 27, 40, 44. MC 15 e 18, 20, 29, 32. LC 23 e 35, 37.
Apesar de todos os milagres que Jesus tinha feito, os discípulos, da mesma forma, tomaram sua crucificação como a prova conclusiva de que ele não poderia ter sido o Messias. Os dois na estrada de Emaús disseram: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. LC 24, 19, 21, mas agora ele estava morto. Cristo os repreendeu por não crer em tudo que os profetas disseram. LC 24, 25. Este era o problema comum: deixar de considerar todas as profecias. Israel tinha uma compreensão unilateral da vinda do Messias, e continua assim atualmente, que lhe permitia ver apenas seu reino triunfante e o deixava cego para seu sacrifício pelo pecado. Até mesmo muitos cristãos estão tão obcecados com pensamentos de conquista e domínio, que imaginam ser responsabilidade da igreja dominar o mundo e estabelecer o reino de Deus, para que o rei possa retornar à terra para reinar. Eles se esquecem da promessa que ele fez à sua noiva de levá-la ao céu, de onde ela voltará com ele para ajudá-lo a governar o mundo. O arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. Como poderia Cristo executar julgamento sobre a terra, vindo do céu entre suas santas miríades, multidões de santos? JD 14, se primeiro não as tivesse levado para o céu. Aqui temos outra razão para um arrebatamento anterior à tribulação. Imagina que 1 Tessalonicenses 4:14, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem, refere-se à segunda vinda de Cristo com os santos. Ao contrário, na ocasião do arrebatamento Jesus trará a alma e o espírito dos cristãos fisicamente mortos para serem reunidos com seus corpos na ressurreição, levando-os para o céu juntamente com os vivos transformados. Na segunda vinda ele trará consigo de volta à terra os santos vivos, que já foram ressuscitados e previamente levados ao céu no arrebatamento. Antes da volta de Cristo com os seus santos, haverá a celebração das bodas do Cordeiro com sua noiva. Atos 19, 7. Tendo passado pelo tribunal de Cristo, 1 Cor 13, 12, 15. 2 Cor 5, 10, os santos estarão vestidos de linho fino, branco e puro. Atos 19, 8. Certamente eles devem ser também o exército vestido de linho fino, branco e puro. Atos 19 e 14, que virá com Cristo para destruir o anticristo. Quando eles foram levados ao céu, é claro que isso não ocorrerá durante a própria segunda vinda, pois não haveria tempo suficiente nem para o tribunal de Cristo, nem para as bodas do Cordeiro. O arrebatamento deve ter ocorrido anteriormente. Aqueles que estão com seus pés plantados na terra, esperando encontrar um Cristo, esquecem que o verdadeiro Cristo virá nos buscar para nos encontrarmos com ele nos ares e nos levará para a casa de seu Pai. Eles se esquecem também que o anticristo estabelecerá um reino terreno antes que o verdadeiro rei volte para reinar. Infelizmente, os que se empenham em estabelecer um reino nesta terra estão preparando o mundo para o reino fraudulento do homem do pecado. A Escritura registra duas vindas. Como alguém nos tempos do Velho Testamento poderia saber que haveria duas vindas do Messias? Somente por implicação. Ou os profetas se contradisseram quando profetizaram que o Messias seria rejeitado e crucificado e que ele também seria proclamado rei sobre o trono de Davi para sempre, ou eles falavam de duas vindas de Cristo. Não há forma de colocar dentro de um só evento o que os profetas disseram. Simplesmente tem de haver duas vindas do Messias. Primeiro como o Cordeiro de Deus, para morrer pelos nossos pecados, e depois como o leão da tribo de Judá, os 5:14, 15. Atos 5, 5, em poder e glória para resgatar Israel no meio da batalha do Armagedon. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Note as muitas contradições, a menos que estes sejam dois eventos. Ele vem para seus santos, e numa hora que ninguém espera. Mas vem com seus santos quando todos souberem que ele está vindo. 2. Ele não vem à terra, mas arrebata os santos para se encontrarem com ele nos ares. 1 TS 4:17. Por outro lado, ele vem à terra. Naquele dia, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. ZC 14, 4, e os santos vêm à terra com ele. 3. Ele leva os santos para o céu, para as muitas mansões na casa de seu Pai, para estarem com ele. Jó 14, 3. Mas traz os santos do céu. ZC 14, 5, JD 14.
4. Ele vem para sua noiva no tempo de paz e prosperidade, bons negócios e prazeres. LC 17 e 26, 30. Mas volta para salvar seu povo Israel quando o mundo já terá sido praticamente destruído, em meio ao pior conflito já visto na terra, a Batalha do Armagedon. Rebatendo as críticas ao arrebatamento, Cristo declarou: assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. LC 17 e 26, 30. Essas condições mundiais por ocasião do arrebatamento só podem se referir ao período anterior à tribulação, certamente não ao final dela. Arrebatamento. Há críticos afirmando que a palavra arrebatamento nem está na Bíblia. Isso não é verdade, pois a versão latina da Bíblia, Vulgata, feita por Jerônimo no V século, traduziu o grego arpazo, arrancar subitamente, pela palavra raptus, raptar, da qual deriva arrebatamento. Foi o que Cristo nos prometeu em João 14, levar-nos para o céu. Outros críticos papagaiam um mito propagado por Dave MacPherson, de que o ensino do arrebatamento antes da tribulação apareceu apenas no início do século XIX através de Darby, que o teria aprendido de Margaret MacDonald. Ela o teria recebido de Edward Irving, e este, por sua vez, o teria encontrado nos escritos do jesuíta Emmanuel Lacunza. Isso simplesmente não é verdade. Muitos escritores anteriores expressaram a mesma convicção. Um deles foi Ephraim de Nisibis, 306-373 DC, bem conhecido na história da Igreja da Síria. Ele afirmou: todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação, que está por vir, e serão levados para o Senhor. Seu sermão com essa afirmação teve ampla circulação popular em diferentes idiomas. Sim, há uma vinda do Senhor após a tribulação. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. MT 24, 29, 30. Há referência aos anjos reunindo seus escolhidos dos quatro ventos. VV 29, 31, certamente não significa Cristo arrebatando sua igreja para levá-la ao céu, pois trata-se do ajuntamento do Israel disperso, de volta à sua terra, quando da segunda vinda. Cristo associou o mal com o pensamento de que sua vinda se atrasaria. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. MT 24, 48, LC 12, 45. Novamente, essa afirmação não tem sentido se o arrebatamento vem após a tribulação. Não existe motivo maior para uma vida santa e um evangelismo diligente do que saber que o Senhor poderia nos levar ao céu a qualquer momento. Que a noiva acorde do seu sono, apaixone-se novamente pelo noivo, e de coração diga continuamente por meio da sua vida diária: vem, Senhor Jesus. Amém.